boa noite! Nós estamos iniciando nosso programa Vida e Saúde desta primeira segunda-feira do mês de abril. E você é o nosso convidado. Muito obrigado pela sua audiência, porque aqui na Rede Século XXI, você sabe, a sua participação faz a diferença. E esse programa aqui, Vida e Saúde, ele tem um papel fundamental na nossa vida. Ele serve para nos instruir, a fim de que nós possamos viver bem e, vivendo bem, rezarmos melhor. Só tem uma vida de oração plena aqueles e aquelas que cuidam do templo, que é o nosso próprio corpo. Então, o Vida e Saúde nos ajuda a cuidarmos desse templo, que é o corpo, a fim de que o Espírito Santo de Deus possa se abrigar em um lugar saudável. E nós precisamos estar completamente saudáveis para a vida. Hoje, o nosso tema é interessantíssimo. Nós temos aqui um tema que toca a maioria dos brasileiros. Halitose. Você já ouviu falar? Ainda não? Já ouviu falar em mau hálito? Sim, halitose e mau hálito é a mesma coisa. E quem vem falar para nós hoje, esclarecer, dar dicas, e você pode fazer perguntas durante todo o programa, é o doutor Arani Tunes. Ele é especialista em hálito, ele é dentista e especialista em hálito. Então, você que tem alguma dúvida, que conhece alguém que sofre desse mal, você que passa por essa dificuldade, às vezes fica constrangido, né, em algumas situações, liga para nós, 0 operadora 19 3871 9620 e você tira todas as suas dúvidas. Se preferir, você pode também participar conosco pelo e-mail. Você tem aí seu tablet na mão, seu smartphone, melhor dizendo, você pode mandar um e-mail para vidaesaude@rs21.com.br. E também o nosso WhatsApp de 019 99675 5600. E você fala conosco aqui ao vivo, direto da Rede Século XXI para a sua casa. E eu quero dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje. Tudo bem, doutor? Muito bem-vindo, Deus abençoe, muito bem-vindo ao nosso consultório da Rede Século XXI. Estou aqui à disposição para tirar todas as dúvidas e esclarecer a respeito desse tema interessantíssimo que é a halitose, que é o mau hálito. Doutor, muitas vezes as pessoas ficam constrangidas porque passam por essa dificuldade da halitose, do mau hálito. E se privam de ir a um especialista, se privam de procurar alguém para ajudar e a fim de ter dicas. Mas para começar a explicação, a halitose é uma doença? A halitose, ela não pode ser considerada como uma doença, mas ela é no mínimo um sinal de que existe algo de errado no organismo do paciente, né? Eu costumo sempre dizer que se mau hálito fosse algo normal, todo mundo teria o tempo todo, né? Então, existem algumas situações em que a gente sim tem mau hálito ao acordar, por exemplo, né? Depois de comer algum alimento com odor muito carregado, nós temos hálito. Isso não significa que nós estamos doentes, né? Mas aquele indivíduo que está ficando com mau hálito durante momentos que não era para ele ter aquele hálito, aí sim é importante procurar um especialista. Específicos que o organismo produz esse hálito. Sim, existem situações em que o organismo do paciente acaba exalando um odor e totalmente anormal, né? Era uma coisa que não era para estar acontecendo naquele momento. Então, o senhor falou que a halitose não é doença. Não é. É um sinal. Isso. Né? Então, se a halitose ela é um sinal, como que a gente pode perceber esses sinais no cotidiano, não é? Para que nós possamos tomar consciência de que já estamos iniciando um processo de halitose. Sim. O grande problema que nós temos em relação à halitose é que normalmente o indivíduo que tem o mau hálito, o portador do problema, ele não consegue sentir o cheiro do próprio hálito. Então, muitas vezes, nós conversamos com pessoas que têm aquele hálito muito intenso, muito forte, e ela fala de perto com a gente, conversa. E incomoda bastante. E acaba incomodando, lógico, mas é uma situação em que a pessoa não está sentindo o próprio hálito. Então, a gente costuma dizer que quem não está sentindo acaba não se defendendo. Apesar dos indivíduos não sentirem o próprio hálito,
muitos pacientes, dependendo da causa da halitose, esses pacientes eles têm outras sensações. Por exemplo, existem pessoas que sentem a boca seca. Isso pode estar relacionado com uma causa importante de hálito. Essa boca seca, numa constância? Isso, aquela boca seca, eu costumo dizer que a água não resolve. Entendo. Né? É a diferença da sede. Se a gente está com sede, a gente toma um copo d'água, passa. Quando o indivíduo tem aquela boca seca, que ele toma água, passa um tempinho, a boca está seca de novo, e ele toma água novamente, daqui a pouco a boca está seca de novo, pode ser um sintoma de uma alteração que provoca a litose. Existem pessoas que sentem gosto muito ruim na boca, né? Imagine, padre, uma pessoa sentindo gosto amargo na boca. Eu escuto muita gente falar, estou com a minha boca amargando. Isso. Então, a boca amarga é aquela coisa que é muito frequente, né? Não que acontece muito de vez em quando, não nos preocupa, né? Por exemplo, se você ficar muito tempo sem comer ou ficar desidratado, até pode sentir um amarguinho. Agora, tem pessoas que terminam de almoçar, escovam os dentes E a boca amarga. e daqui a 5, 10 minutos a boca está com gosto ruim, ou mesmo o paciente chega a ter uma sensação de como se a boca dele não ficasse limpa. Né? Então, são alguns sintomas muito frequentes, muito comuns, que acendem um alerta para o paciente, né? E às vezes ele acaba, até por própria intuição e buscando informação na internet, ele fala, nossa, eu devo estar com mau hálito. Muitas vezes, antes de qualquer pessoa da família acabar reclamando para ele, até porque não é tão fácil assim você chegar para alguém e dizer que a pessoa está com hálito. É desconfortável, né? Porque de repente a pessoa não aceita aquela situação e a gente fica tratando a 4 dedos, Isso. não é? E deixando que o problema se alongue. É uma situação constrangedora, mas apesar disso, né, de não ser a coisa mais fácil do mundo você chegar para uma pessoa da sua família, uma pessoa que você tem intimidade e dizer para ela que ela está ficando com hálito, aproximadamente 80% dos pacientes que me procuram para tratar hálito, eles têm queixa em casa. Na própria família? Geralmente é a família quem alerta. Fala, olha, você está ficando com mau hálito, olha, vai procurar um médico, vai procurar um dentista que você está com um problema. E não era assim. Né? Então, os familiares, eles começam a perceber que mudou o hálito da pessoa no dia a dia. Né? Que há tempos, né, há 2 ou 3 meses ou 1 ano, por exemplo, a pessoa não tinha aquela presença do hálito muito frequente. A halitose, ela é adquirida? Ela pode ocorrer ao longo da vida das pessoas. Eu costumo dizer que mau hálito não é algo contagioso, né? Você não vai pegar hálito de alguém apenas conversando com aquela pessoa ou mesmo convivendo com ela por longos e longos anos, né? Mas a halitose, ela pode surgir na vida do paciente em qualquer momento, né? Então, às vezes a pessoa... É difícil a gente dizer com precisão, porque a halitose, a ciência dá conta para a gente de cerca de 80 causas diferentes que podem provocar mau hálito. 80 causas. Né? Então, olha a quantidade de alterações na saúde que podem acontecer na vida do indivíduo, de maneira que ele comece a ficar com um odor ruim durante a fala. Né? Então, às vezes o indivíduo passa, por exemplo, por um tratamento médico, né, um tratamento da área de saúde, que ele precisa tomar alguma medicação e aquele remédio pode, como efeito colateral, provocar uma alteração no hálito. Às vezes o indivíduo passa por um estresse muito grande, hoje é uma causa muito frequente, padre, algo que traz... As pessoas estão com a vida muito conturbada, né? Então o estresse acaba causando... É uma das causas frequentes e importantes, né? Às vezes o indivíduo, ao longo da vida, ele começa a desenvolver alguma doença que antes ele não tinha. Por exemplo, o indivíduo diabético que não está compensado, que não está com a sua glicemia controlada, ele pode desenvolver uma halitose também. Então, existe uma série de fatores que podem ocorrer na vida do indivíduo ao longo da vida e que em qualquer momento ele possa vir a ter uma alteração no hálito. Doutor, o senhor afirma que são 80 casos, mais ou menos, né? Cerca de 80 situações que podem causar halitose. Existe um grau para a halitose? Pacientes que estão em grau, por exemplo, 1, 2, 3, não é? Existe um grau máximo para a halitose? Sim. A gente classifica as halitoses do ponto de vista do odor que se exala, né? Do ponto de vista do que a gente está percebendo, né, no trato com aquele indivíduo com hálito. Numa halitose que pode ser uma halitose leve, né? Aquela halitose que geralmente só é perceptível pelo cônjuge, né? Por quem tem muita intimidade com aquela pessoa.
né? O indivíduo pode ter uma halitose moderada, né? Que é aquela halitose que já é percebida socialmente, né? Nós conversamos com as pessoas no dia a dia, em média, a um braço de distância, né? E ali você já consegue perceber uma halitose. E existe aquele indivíduo que tem uma halitose severa, né? Que é uma halitose muito pronunciada, né? A gente fala também em halitose social, porque às vezes até o ambiente onde o indivíduo está pode ficar comprometido com o odor, né? Agora, independente da intensidade do odor, isso não quer dizer se o caso vai ser mais difícil ou mais fácil de tratar. Existem halitoses, pacientes que nos procuram, por exemplo, com uma halitose severa, que os familiares reclamam que é muito forte, e que a gente descobre qual é a causa, o que está ocorrendo, e às vezes em pouquíssimo tempo o indivíduo restabelece o hálito normal, a condição normal de hálito, e às vezes aquele indivíduo que tem uma halitose bem levezinha acaba nos surpreendendo e nos dando um pouquinho mais de trabalho no dia a dia. Doutor, o senhor havia falado na resposta à minha pergunta primeira se a halitose era uma doença ou não, não é? E o senhor falou que não é uma doença, é um sintoma. Então eu vou deixar uma pergunta aberta para o próximo bloco. A halitose, ela tem a ver com higiene bucal? O senhor pensa aí que nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos em instantes. E manda a sua pergunta para cá, senhora operadora 19-3871-9620 e faça o seu esclarecimento a respeito da halitose. Não sai daí, voltamos em instantes.